Tudo depende do acaso. Deus se coloca do lado do pobre. Para que serve a lei? Olá, seja bem-vindo! Hoje vamos estudar os textos que estão aparecendo aí na tela e temos conclusão do livro de Eclesiastes. Vamos começar por ele. O pano de fundo do livro de Eclesiastes é a sabedoria e, portanto, o final do livro é totalmente pautado neste tema. Salomão vai falar sobre a excelência da sabedoria, sobre o valor e a contradição da sabedoria e vai dar conselhos para a juventude e como envelhecer bem, pautado na sabedoria. O livro de Eclesiastes é um livro de observação da vida, então não poderia encerrar de forma melhor do que observando. Salomão diz: observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Espera ainda, então Salomão está dizendo que tudo depende do acaso? Mas Deus não tem o controle de todas as coisas? A gente vive de acaso? Claro que não. O acaso que Salomão está falando é sobre o homem não ter absoluto controle sobre nada em sua vida. Ele vive do acaso dele, sem saber o que vai ser da vida dele. Mas Deus sabe todas as coisas. Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias antes de existirmos. Então Salomão observou que a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é do sábio, ou seja, não é o que o homem faz ou deixa de fazer que muda qualquer coisa. O que está destinado a ele, está destinado a ele. Este é o acaso de Deus, no caso. Portanto, como disse Salomão, o homem não conhece a sua hora. Assim como os peixes são apanhados pela rede, nos tempos difíceis que sobrevêm de repente, o homem é enredado. E não é bem assim que acontece? Tá tudo bem, de repente acontece algo trágico na vida do homem e ele se perde todinho, ele é enredado. Ainda em seus pensamentos, Salomão diz: então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada. Suas palavras logo são esquecidas. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra. Mas um só pecador destrói muita coisa. Salomão faz uma comparação. Moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produz um mau cheiro. Ao invés de ser um perfume agradável ao olfato, se torna mal cheiroso. Do mesmo modo, um pouco só de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. E agora, conselho para os jovens. No final do livro de Eclesiastes, Salomão aconselha o jovem a aproveitar muito a sua juventude. Ele diz: alegra-te com teu Criador no dia da tua mocidade. Aproveita a vida. Segue pelos caminhos do teu coração. Hoje em dia não é isso que a gente ouve? Segue o teu coração, faz o que teu coração mandar, o que te faz feliz. No entanto, Salomão dá este conselho, mas faz a seguinte observação: saibas que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Ou seja, segue o teu coração, aproveita a tua juventude, mas não esqueça de um pequeno detalhe: vai ter o dia do juízo. E Deus vai te cobrar de tudo que você fez. Salomão não está dizendo para não aproveitar a juventude. Ele está dizendo para aproveitar a juventude, gozar o tempo da juventude, mas lembrando quem é Deus, respeitando os limites colocados por Deus.
E um conselho incrível para o jovem: afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do teu corpo, porque a mocidade e o vigor são transitórios. E o que mais acontece hoje em dia são jovens se preocupando cada vez mais cedo, querendo a independência financeira mais e mais cedo, se desgastando, envelhecendo antes do tempo. Salomão está aconselhando: não faça isso. Viva a sua juventude, porque ela é transitória. E então, eis o conselho para envelhecer bem. Ele diz para aproveitar com cautela a juventude, porque vai chegar o dia em que o seu corpo vai estar deteriorado. Ele fala inclusive sobre faltar os dentes, sobre não ter o moedor, a visão ficar embaçada, o corpo não corresponder mais, não ter mais o vigor e a juventude. Então, aproveita a sua juventude com cautela, cuida da vida, cuida da saúde, cuida do corpo para envelhecer bem. Vai chegar o tempo que o próprio corpo vai se entregar até que volte ao pó, é o que está dizendo Salomão. E então, o grande desfecho, a resposta de milhões. Qual é a conclusão da vida? Qual o propósito do homem? Eis a resposta do rei Salomão. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Simples assim. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Este é o propósito do homem. Então, qual o sentido da vida? Viver para a glória de Deus. Tema a Deus, obedeça a Deus. E Salomão conclui dizendo o motivo de temer a Deus. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. E assim concluímos o livro de Eclesiastes. Amanhã temos um desafio: entender Cantares de Salomão. Que Deus nos ajude. Livro de Salmos. O salmista conclui os Salmos 109 dizendo que vai encher a sua boca de louvor ao Senhor. Vai dar muitas graças ao Senhor e o louvar em meio à multidão. Por quê? Há uma razão. Pois ele se coloca do lado do pobre para salvá-los dos que o condenam. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Para que serve a lei? Tem um propósito. Paulo disse que a lei foi acrescentada por causa da transgressão. Isso até que viesse o descendente, aquele que ele se referiu no texto de ontem, que estudamos ontem, sobre a promessa feita a Abraão, para que a promessa fosse dada aos que creem em Jesus pela fé. Ele continua defendendo a questão da fé, de que a salvação vem por meio da fé e não por meio da lei. Desse modo, diz Paulo, a lei se tornou o nosso guia, para uma finalidade para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas então, tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, ou seja, a lei. Já fomos justificados por Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. E Paulo acrescenta ainda: não somos mais escravos, mas somos filhos. E então ele explica que um herdeiro, quando é menor, não tem alcance à sua herança, não tem acesso. Então ele vive como se fosse um escravo. A herança está lá, mas ele não tem acesso. Paulo diz que ele tem tutores, está sujeito aos seus tutores, até o tempo determinado pelo pai. Ele está falando sobre aquele menor que o pai deixou no seu testamento, na sua herança, alguém para cuidar, administrar, e disse o tempo em que o filho poderia acessar finalmente essa herança. E ele usa essa analogia para dizer que assim éramos nós, como este menor. Quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão do pecado, sujeitos aos princípios elementares deste mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção
de filho. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo de Deus, que clama: Abba, Pai, Paizinho querido. Portanto, conclui Paulo, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Essa é a beleza do Evangelho, de escravos a filhos, herdeiros da promessa. Amanhã, se Deus disser que sim, eu te espero aqui. Até lá!